Então, nós já sabemos utilizar o método da estimativa intervalar. Tive um exemplo aqui de como utilizar, em que nós utilizamos esse método para realizar uma estimativa intervalar da média populacional. Então, nós vamos ver agora mais alguns casos em que a gente consegue aplicar esse método. Então, a gente também viu estimativas para o caso da média com desvio padrão populacional desconhecido, quando a gente aproximou pela distribuição t-student. Então, também a gente vai conseguir realizar estimativas intervalares nesse caso. Então, vai ficar análogo ao caso da média com desvio padrão conhecido, só que ao invés de olhar na distribuição normal, eu vou olhar na distribuição t-student. E ao invés de olhar aqui a variância populacional, eu vou utilizar a variância amostral. Então, um exemplo aqui. Uma máquina produz bastões metálicos utilizados no sistema de suspensão de automóveis. Uma amostra aleatória de 15 unidades é selecionada, sendo o diâmetro medido, resultando aqui nessas 15 medidas aqui. Então, determine o intervalo de 95%, né, de confiança, ou seja, um nível de confiança de 0,05 para o diâmetro médio μ. Então, esse é um caso que a gente quer aproximar a média populacional sem conhecer o desvio padrão. Então, a gente vai utilizar uma estimativa dessa maneira aqui. Então, a gente precisa calcular esse valor t pela distribuição e precisa calcular também o desvio padrão amostral e a média amostral. A gente calcula a partir desses valores aqui. Então, como o tamanho da amostra é 15, a gente vai olhar para a distribuição t-student com 14 graus de liberdade. Para essa distribuição, se a gente olhar lá para o valor de t, da mesma maneira que a gente fez para a distribuição normal, a gente vai achar o valor de 2,145. E a estimativa aqui da média amostral e do desvio padrão amostral dão respectivamente 8,234 e 0,025. Então é só substituir nessa expressão aqui agora esses valores. Então vou ficar 8,220 e 8,248. Ou seja, tem 95% de probabilidade da média populacional dos diâmetros estar entre 8,220 e 8,248. Outro caso que a gente também consegue aproximar é para a proporção. Então, a gente viu também que a gente vai aproximar a distribuição da proporção amostral pela distribuição normal. Só que a variância vai ser P vezes 1 menos P. Então, em princípio, o intervalo de confiança para o caso da proporção ficaria dessa maneira aqui. Ou seja, o Z a gente também olha para normal padrão, a gente calcula olhando normal padrão. O P barra é a estimativa da amostral.
E esse aqui seria o desvio padrão da distribuição. Raiz de P, 1 menos P, N. Então aqui a gente tem um pequeno problema. Porque essa expressão aqui, o P é a proporção populacional, que é justamente o que a gente queria estimar com esse intervalo. Como é que a gente vai usar o valor da proporção amostral para defini-lo? Então a gente vai poder, tem duas possibilidades para resolver isso. Então, ou a gente substitui aqui no P o próprio valor amostral, da proporção amostral que a gente calcular. Então, nesse caso, a gente chama de estimativa otimista. E também tem uma outra saída, né? Que é olhar para o gráfico dessa função aqui, P menos 1 menos P, e olhar para o valor máximo que ela atinge. Então, se você olhar para o gráfico aqui da função P1 menos P, o valor máximo que ela atinge é 0,25 para P igual a meio. Então, o pior dos casos que a gente tem aqui, ou seja, o valor de P que faria esse intervalo ter o maior comprimento é P igual a 0,5, que daria aqui 0,25. Então, esse seria o pior valor. Então, se a gente substituir aqui P1 menos P por 0,25, né, é chamada da estimativa pessimista. Então, uma aplicação aqui da proporção. A garantia de baterias de telefones móveis é estabelecida em 200 horas operacionais. Um estudo com 5.000 baterias foi executado e 15 delas pararam de operar antes das 200 horas. Defina o intervalo de confiança com um nível de confiança de 1% para a proporção de baterias que falharam dentro do período de garantia. Então, nesse caso aqui, a proporção amostral vai ser 15 sobre 5.000. E para esse nível de confiança aqui, o meu Z, esse Z aqui, vai ser 2,58. Então, a estimativa pessimista seria a proporção amostral menos 2,58 raiz de 0,25 sobre N. E o outro limite seria 0,03 mais 2,58 raiz de 0,25 sobre N. Daria aqui o intervalo menos 0,015 até 0,021. Então, na realidade, como a gente não tem sentido aqui ter o valor negativo, seria um intervalo aqui de 0 até 0,021. Então, na realidade, a gente fez uma estimativa aqui para as baterias que falharam fora do período de garantia, né? Na realidade, aqui antes das 200 horas. Então, com 99% de probabilidade, 2,1% das baterias falham antes das 200 horas. Seria essa nossa estimativa aqui.
E a estimativa otimista, então, que resultaria aqui no intervalo de menor comprimento, que seria a gente substituir aqui o próprio valor da estimativa, né? A gente ficaria com o intervalo de menos 0,003 até 0,09. Então, de novo aqui, como não faz sentido ter o valor negativo, o intervalo ficaria de 0 até 0,009, ou seja, 99% de probabilidade de que a proporção de baterias que falham antes das 200 horas seja de 0,9%. E o último caso que a gente vai ver, que a gente realiza a estimativa intervalar, é por causa da variância populacional de uma população com distribuição normal. Então, nesse caso, a aproximação que a gente vai usar vai ser esta daqui. Então, a variância amostral, né, vai ser aproximadamente aqui uma distribuição Q quadrado com n menos 1 graus de liberdade, vezes multiplicado por essa constante aqui. Então, essa distribuição aqui quadrado, né, ela tem essa forma aqui. Aqui eu desenho para n igual a 2, n igual a 4 e n igual a 10. Então, à medida que o n cresce, ela também vai ficando parecida com uma distribuição normal, só que com média aqui n-1 e variância 2 vezes n-1. Mas para n pequeno, ela é uma distribuição aqui assimétrica. Então também a gente calcula probabilidades da distribuição Q quadrado a partir de tabelas. Então, e é parecido com a tabela da distribuição T-Student. Então aqui a gente tem os graus de liberdade e aqui as probabilidades da cauda. Na realidade aqui é probabilidade da variável ser menor do que x. Então, uma vez que a gente conhece aqui a cara da distribuição do estimador, a gente vai definir o intervalo de maneiras análogas. Então a gente vai ter que definir os limites aqui do intervalo a partir dessa distribuição. Então, se a gente está olhando para uma distribuição Q quadrado com n-1 graus de liberdade, a média vai ser n-1. Então, de novo, eu vou dividir aqui o nível de confiança nessas duas caudas aqui. Então, eu tenho que achar esses valores aqui, de maneira que eu tenha alfa sobre 2 de probabilidade aqui e alfa sobre 2 de probabilidade aqui. Então, uma vez que eu defino esses extremos, né, eu substituo aqui a expressão da aproximação. Então, a minha aproximação diz que a distribuição da variância amostral multiplicada por n-1, dividido aqui pelo valor da variância populacional, vai ser igual a essa distribuição aqui quadrada. Substituo aqui. E agora o que eu quero isolar é o valor da variância populacional. A variância amostral a gente vai calcular a partir da amostra.
Então, se eu isolo aqui a variância populacional, eu fico com essa expressão aqui. Então, o meu intervalo de de confiança agora vai ser dado por essa relação aqui. Então eu preciso só saber o tamanho da amostra, né? Aí eu obtenho esses valores aqui da distribuição Q quadrado e a estimativa da variância amostral. Então, um exemplo aqui. Na montagem de um produto, um rebite deve ser encaixado numa peça. Seleciona-se uma amostra aleatória de 15 peças e o diâmetro desse espaço de encaixe é medido. Então, o desvio padrão da amostra foi de 0,08. Construa um intervalo de confiança para o desvio padrão populacional com o nível de significância de 1%. Então, aqui a gente tem n igual a 5, né? Alfa igual a 0,01 e a estimativa do desvio padrão amostral é 0,08. Se a gente olhar na tabela da distribuição Q quadrado, para 14 graus de liberdade, a gente vai encontrar os valores dos extremos de 4,075 e 31,319. Então agora a gente só substituir esses valores aqui. Então o limite inferior vai ficar 0,00003 e o limite superior 0,00021. Então a gente tem 99% de probabilidade da variância populacional estar dentro desse intervalo. Então, nesse caso, a gente está assumindo que a distribuição populacional, apesar de não estar informando aqui no enunciado, que ela também vai ser uma distribuição normal, para a gente poder aplicar essa aproximação aqui com a distribuição Q quadrado.